Esta é a Rússia do século XXI. Em uma base aérea na Sibéria, dezenas de soldados russos uniformizados estão tentando empurrar manualmente um enorme avião de carga Il-76 de 100 toneladas. Esta é a base aérea militar daquela superpotência nuclear de que Vladimir Putin falou quando disse: "Vamos colocar o Ocidente de joelhos e vamos abalar o mundo com nossos mísseis hipersônicos." Mas o que você vê não é tecnologia. Quando engenheiros foram enviados para a frente para operações especiais, esta operação especial de empurrar foi deixada para trás. Os russos agora mudaram para o modo de logística de força muscular. Agora, olhe para estas imagens. Não é trágico? Este é um helicóptero russo KR-226. Dentro estão engenheiros russos desenvolvendo sistemas de controle terrestre, sistemas de diagnóstico e outros equipamentos para aeronaves Sukhoi e MiG que lançam mísseis e bombas em cidades ucranianas. Mas isso não é sabotagem, é falha de órgãos. As pontes aéreas de Moscou estão agora fechadas, mas isso não é um simples colapso setorial. As sanções ocidentais trouxeram a aviação civil e militar russa a tal estado que a outrora orgulhosa frota de aviação de carga gigante da Rússia foi oficialmente destruída. A situação é extremamente grave e caótica. As frotas de carga russas encolheram pela metade devido a uma escassez crítica de peças de reposição, falta de pessoal experiente e treinado, e uma escassez de aeronaves operacionais. O colapso da aviação não significa apenas que os turistas russos não podem sair de férias. A Rússia é uma vasta geografia espalhada por 11 fusos horários. O que mantém este país unido são as ferrovias e as vias aéreas. Quando os aviões de carga param de voar, o sistema de circulação da Rússia para. O que acontece quando uma cidade na Sibéria está esperando por remédios, ou uma fábrica no Extremo Oriente está esperando por uma peça de máquina de Moscou, e esse avião de carga não pode decolar? O país se divide. A autoridade de Moscou termina onde seus aviões não podem pousar. A paralisação dos embarques de carga interrompeu a modernização industrial da Rússia e reduziu seu mercado consumidor. Neste momento, as regiões remotas da Rússia estão efetivamente se separando do governo central. Os medicamentos não estão chegando lá. As vacinas não estão chegando lá. Alimentos frescos não estão chegando lá. Peças de reposição críticas que não podem vir do Ocidente estão tornando as fábricas de automóveis e máquinas civis da Rússia inoperantes. Isso significa um enorme exército de desempregados para Putin. A logística é o pesadelo geográfico da Rússia, e esse pesadelo agora se tornou realidade. Esta crise atingiu não apenas a Rússia, mas também os países amigos que comercializam através da Rússia. Gigantes da tecnologia, como a China e a Coreia do Sul, usavam o espaço aéreo e as empresas de carga russas para enviar seus produtos para a Europa. Agora, essa rota está fechada. Exportadores em Pequim são forçados a enviar seus produtos por rotas do Sul muito mais longas e caras. Então, a guerra de Putin está custando dinheiro até mesmo ao seu maior aliado, a China. E falando de aliados, a situação se tornou tão tóxica que até mesmo aqueles que querem fazer negócios com a Rússia estão se queimando. Veja a África do Sul. Só por permitir que um avião de carga russo pousasse, eles enfrentaram uma ameaça secundária dos Estados Unidos. A Turquia, as repúblicas da Ásia Central, todos estão tensos. Putin não está apenas afundando sua própria economia, ele está arrastando todos que o apoiam para esse pântano. É por isso que não se trata mais de amizade, mas de análise de risco. E a análise mostra que fazer negócios com Putin é um risco de falência. Para um país tão vasto como a Rússia, o transporte aéreo é um conector vital e uma tábua de salvação. O declínio dramático na conectividade aérea significa que regiões remotas como a Sibéria e o Extremo Oriente estão se desconectando do governo central e dos serviços essenciais. Em muitas rotas sem alternativa de viagem aérea, esse isolamento está impactando diretamente a vida dos civis através do aumento dos preços das passagens, da queda na qualidade do serviço e das dificuldades em acessar necessidades básicas. A ilusão de estabilidade do Kremlin foi desfeita à medida que as pessoas em regiões remotas percebem que não estão mais conectadas a Moscou e ao mundo. Tecnologias de uso dual, como microchips, sensores de precisão e dispositivos de aviônica, que são o cérebro da máquina de guerra, devem ser transportadas por via aérea. Essa interrupção na cadeia de suprimentos prolongará os tempos de manutenção e reparo dos sistemas de armas, reduzindo diretamente a eficácia operacional do exército russo nas linhas de frente. Esta crise na aviação tem como alvo direto os oligarcas e as grandes empresas estatais, que são a espinha dorsal financeira do regime de Putin. A indústria de carga era um símbolo da integração da Rússia no mercado global. As empresas de carga da Rússia eram antes consideradas indispensáveis porque possuíam aeronaves de fabricação ocidental e utilizavam rotas comerciais globais.
Os proprietários dessas empresas eram empresários poderosos, conhecidos por sua proximidade com Putin e por apoiarem propaganda que desafiava o Ocidente. Agora, o aviso de fechamento das companhias aéreas de carga é um duplo desastre para essas elites. Devido às sanções, suas aeronaves no exterior foram apreendidas ou seus contratos de arrendamento foram encerrados. Bilhões de dólares em ativos tornaram-se subitamente inutilizáveis. A paralisação de suas operações dentro da Rússia cortou completamente o fluxo de caixa. Uma companhia aérea de carga não pode sobreviver por muito tempo sem receita. Isso significa que os oligarcas perderam não apenas seus iates de luxo no exterior, mas também suas principais operações comerciais dentro da Rússia. Esta situação significa que os apoiadores financeiros mais poderosos de Putin estão sendo levados à falência, e o poder do Kremlin está se esvaindo. Aos olhos dos oligarcas, a guerra de Putin não é mais lucrativa, mas destrutiva. Esse descontentamento entre a elite é uma fonte de pressão política interna sobre o regime. No entanto, a paralisia da indústria de carga russa afetou uma geografia muito mais ampla do que pensávamos. As empresas de carga russas desempenhavam um papel vital no eixo oeste-leste. Com sua capacidade reduzida pela metade, uma parte significativa do comércio global entrou de repente em um gargalo que vai aumentar e desacelerar. China e Coreia do Sul são grandes exportadores de produtos eletrônicos e tecnológicos de alto valor e entrega rápida para a Europa e os Estados Unidos. A interrupção do espaço aéreo e das frotas de carga russas desacelerou a entrega desses produtos para o Ocidente e aumentou os custos logísticos. Exportadores em Pequim e Seul foram forçados a desviar seus embarques para rotas do Sul muito mais longas ou recorrer a alternativas caras. Eles enfrentaram grandes dificuldades, especialmente no envio de bens críticos, como medicamentos e produtos perecíveis. Embora as empresas da União Europeia tenham imposto sanções à Rússia, elas enfrentaram interrupções em suas próprias cadeias de suprimentos devido à reação logística dessas sanções. Os Estados Unidos enfrentaram custos de envio aumentados e atrasos nos setores de eletrônicos e aviação devido a uma redução na capacidade global de carga. A parte mais interessante desta crise é o dilema enfrentado por países que a Rússia considera amigos ou que estão tentando permanecer neutros. A África do Sul é o exemplo mais claro desta situação. Apesar das sanções dos Estados Unidos, permitiu que um avião de carga russo pousasse. Embora isso possa parecer uma pequena vitória diplomática para Moscou, colocou o governo sul-africano sob a ameaça de sanções secundárias do Ocidente. Por um lado, estão tentando mostrar apoio a Putin como aliado dos BRICS, enquanto, por outro lado, não querem arriscar suas relações comerciais fundamentais com os Estados Unidos e a União Europeia. Essa relutância mostra quão frágeis são as relações internacionais de Putin. Até mesmo as amizades agora são construídas com base em análise de risco. Ankara, que está tentando manter um equilíbrio com a Rússia tanto economicamente quanto politicamente, está implementando cuidadosamente as sanções de aviação do Ocidente. Embora a Turquia tenha o potencial de ser um centro para a transferência de peças de fabricação ocidental para a Rússia, usando planos cinzentos, as autoridades oficiais estão relutantes em correr o grande risco de transferir peças de segunda mão ou não certificadas. Isso ocorre porque as companhias aéreas e empresas de logística turcas estão intimamente ligadas ao sistema financeiro e de seguros internacional. As repúblicas da Ásia Central são de vital importância para o trânsito de peças contrabandeadas devido à sua localização geográfica. No entanto, eles também são constantemente monitorados sob pressão do Ocidente. O risco de fornecer peças à Rússia deixa essas pequenas economias enfrentando o perigo de romper seus laços com o sistema financeiro ocidental. Os aliados de Putin estão sofrendo por causa de suas ações. Então, o que Putin fez para resolver isso? Por décadas, a aviação civil russa tem dependido fortemente da tecnologia de fabricantes ocidentais, como a Airbus e a Boeing. 2/3 da frota russa consistiam em aeronaves de fabricação estrangeira, e mais de 90% do transporte de passageiros era confiado a esses jatos de fabricação ocidental. Com uma decisão repentina dos governos ocidentais e dos principais fabricantes, esse fornecimento vital de peças, suporte técnico, atualizações de software e serviços de seguro foi imediatamente cortado. Diante da ruptura das cadeias legais de suprimento, as companhias aéreas russas estão desesperadamente implementando a estratégia mais aterrorizante e arriscada da história da aviação. Chamamos isso de canibalismo. O termo da indústria é canibalização. O que é isso? É desmontar outra aeronave em bom estado no solo para fazer voar uma aeronave em bom estado, removendo seus órgãos e instalando-os na outra. Os maiores transportadores de carga da Rússia, Volga-Dnepr e até a companhia aérea de bandeira, a Aeroflot, transformaram Boeings 737 e enormes jumbos, Boeing 747, em bancos de peças de reposição. Essas aeronaves nunca mais voarão. Elas são doadoras sacrificadas para que suas irmãs possam permanecer no ar por mais alguns meses. Os relatórios de inteligência são assustadores.
Se esse canibalismo continuar, a frota russa diminuirá em mais de 50% até 2026. Até o ano 2030, restarão apenas cerca de 700 sucatas dos 1.300 aviões atualmente em serviço. Mas esse não é o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é a segurança dos cidadãos russos que embarcam nesses aviões, porque as peças que estão sendo removidas têm uma vida útil, e essa vida útil está chegando ao fim. Com o que estão substituindo? Cópias de grau industrial não certificadas de origem desconhecida da China, Irã e do mercado negro. O que acontece se você colocar uma pastilha de freio não original em um Boeing? A Rússia está atualmente testando a resposta a essa pergunta, e os resultados estão começando a aparecer. Os relatórios de incidentes de segurança na aviação na Rússia dobraram em 2023 em comparação com o ano anterior. Os aviões estão apresentando falhas em pleno voo. Os motores estão pegando fogo. O trem de pouso está falhando ao descer. Putin, em sua determinação teimosa de continuar a guerra, está colocando seu próprio povo em caixões voadores. Esse desespero cresceu tanto que a administração de Moscou, que declarou que nunca se curvaria ao Ocidente, foi forçada a fazer uma das reviravoltas mais vergonhosas da história. Vladimir Putin, que desafiou o Ocidente dizendo: "As sanções não funcionam contra nós", agora é forçado a ir de porta em porta no palco internacional, implorando através de seus próprios burocratas: "Nossos aviões vão cair. Dê-nos peças de reposição." Você sabe para onde eles foram? Para o OASI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. A Rússia fez um pedido oficial ao OASI. Eles disseram: "Por favor, aliviem as sanções. A segurança dos nossos voos está em risco. Dê-nos peças." Isto não é um desafio. É um apelo. Significa: nos deem peças ou nossos aviões vão cair. A ISAO rejeitou este pedido e condenou a Rússia. A mais, a Rússia também estava tentando ser eleita para o conselho governante de 36 membros da ISAO. No entanto, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Canadá afirmou claramente que o país norte-americano não apoiava esta candidatura. A Rússia novamente não conseguiu votos suficientes, assim como em 2022. Por trás do apelo de segurança da Rússia, a Organização da Aviação Civil Internacional, está a confrontação de Moscou com uma ameaça de segurança dupla, tanto interna quanto externa. Os aviões de carga russos, embora oficialmente civis, são de fato uma parte integrante da logística militar. Eles são usados para transportar equipamentos críticos, munições ou peças importadas de alto valor para as linhas de frente. Isso os torna alvos legítimos para a sabotagem ucraniana. O aumento dos ataques de UAVs ucranianos a bases aéreas militares e instalações industriais críticas em território russo também deixa vulneráveis os aeroportos onde estão localizados aviões de carga. Um ataque bem-sucedido a um avião de carga causaria um golpe imediato e sério na capacidade logística da Rússia. Putin é forçado a defender aeroportos contra a ameaça de sabotagem da Ucrânia por um lado, enquanto gerencia o risco de suas próprias aeronaves se desintegrarem no ar devido à escassez de peças por outro. Essa ameaça dupla mostra que ele está em apuros, tanto externamente quanto internamente. O povo russo agora vê claramente que seu governo não pode protegê-los, mas em vez disso, os coloca em risco. Estas são realidades humanas e econômicas concretas que a máquina de propaganda de Putin não pode mais. Pare! O Kremlin pode proibir a palavra estagnação, mas não pode proibir o silêncio do céu, os gritos de falência e as vozes apavoradas de seus próprios aliados. Quando os aviões de carga da Rússia pousaram, a arrogância de Putin no céu também pousou. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.